a questão. Vamos falar sobre as funções da arte. Para criar, nós precisamos desenvolver um tipo de comportamento especial. É o chamado comportamento exploratório. O nome já é bastante significativo. Ele indica a exploração das diversas possibilidades. Aqui, o que nos guia é o seguinte pensamento: o que as coisas poderiam ser se não fossem como são? Então já fica muito claro que, mais do que aceitar como as coisas são, tenta-se pensar uma outra possibilidade de ser dessas coisas. E aqui aparece um dos sentidos de criar. Criar igual a imaginar. É a capacidade de ver além do imediato. Você olha, vê o imediato, mas imagina. O que eu vejo é isso, mas bem que eu poderia ver outras coisas. E aí você começa a pensar nessas outras coisas possíveis. E esse pensamento lhe encaminha para além do que é dado. Nós trabalhamos neste momento com o tipo de pensamento denominado divergente. O pensamento convergente é aquele que apenas se adequa ao que é. Ele se contenta em aprender aquilo que outros já fizeram. O pensamento divergente, ele tenta criar formas diferentes de entendimento das coisas, formas diferentes de visão das coisas. Para que se utilize o pensamento divergente de uma maneira bastante criativa, é preciso trabalhar proficuamente com a inspiração. O que vem a ser a inspiração? Ela é o resultado de um processo, e neste processo ocorrem junções de ideias. E aí, estas ideias são elementos presentes no nosso subconsciente. Então, o artista, quando se deixa guiar pela inspiração, ele escuta o seu subconsciente. É por isso que, muitas vezes, ouvindo certas entrevistas de grandes cantores, de grandes compositores, não raro eu os escuto dizer: eu dormi sem pensar em uma determinada sonoridade e de repente eu acordei com um emaranhado de sons e eu fui ao piano ou ao violão ou qualquer instrumento e comecei a jogar esses sons para fora. É claro que se ele fosse fazer uma análise desses sons, ele poderia usar o conhecimento musical que ele já tem e começar a estudar os sons, classificando os que ele acharia interessantes e os que ele não acharia. E assim, a música viria já misturada entre aquilo que veio como inspiração e aquilo que ele utilizou ao confrontar a inspiração com a razão. Quando estes artistas falam estas coisas, normalmente eles dizem: eu simplesmente deixei a inspiração falar. Os sons vinham chegando e eu ia colocando, ia repassando, ia gravando. Muito bem. Quando nós falamos da inspiração, é importante dizer que tanto o artista quanto o cientista trabalham intelectualmente com ela. A arte e o sentimento, elas têm diferenças. Então vejamos aqui uma diferença, por exemplo, entre arte como sentimento e como emoção.
A emoção é uma agitação física ou então uma agitação psicológica que é reservada para os níveis profundos de agitação. Isto se dá quando rompe com a estabilidade afetiva. Aqui, a gente tem o quê? Uma agitação. A pessoa se sente fora de prumo. A pessoa não se sente muito bem ajeitada. Isto é o que nós chamamos emoção. Agora, quando nós trabalhamos os sentimentos, aí nós teremos uma reação cognitiva de reconhecimento de certas estruturas do mundo. Então perceba que aqui não é uma agitação, não é um desencontro consigo mesmo, mas é o oposto, o encontro. Você tem algumas estruturas do mundo formadas e estas estruturas você as reconhece quando você está produzindo uma obra de arte qualquer. Pois muito bem, os sentimentos, eles fazem este reconhecimento, mas eles não esclarecem como é que isto se dá. Mais um detalhe em relação à emoção é que ela responde. Ela é uma resposta. E como é que ela responde às nossas demandas? Ela aponta uma maneira de lidarmos com os sentimentos. Por exemplo, a alegria ela é expressa pelo riso. Exemplo é quando nós temos um modo de lidarmos com o sentimento do cômico. O que eu sinto é o cômico. Agora, como é que eu expresso isso? Qual é a emoção que eu demonstro? Eu rio. Então, o riso é a expressão, é a emoção expressando um sentimento, que é o sentimento do gracioso. Há um conhecimento aí que ele é trazido para as pessoas. Esse conhecimento que vem do sentimento é um conhecimento irrefletido. Então, quando nós lidamos com uma peça teatral ou com um programa de humor, a gente gosta muito e a gente se sente levado a ir até lá. Porque, de algum modo, isso vai mexer com o nosso sentimento. Mas nós não temos explicação. E talvez o que de fato dê mais condição de que nós gostemos desse tipo de produção artística seja exatamente a ausência da possibilidade de compreender. Muitas coisas nós gostamos apenas de vivenciá-las e não tanto de entendê-las. Então, o que prevalece aqui? O sentimento. Nós nos sentimos como se nós estivéssemos no lugar do outro. Quando você vê um filme, ocorre a mesma coisa. Você se identifica com o astro do filme, com o que nós chamamos de o artista, ou pode ser até com o bandido também. E esse reconhecimento ele não é tematizado, é um reconhecimento que é mais de sentir. Você se sente, isso aí é a minha cara, isso aí sou eu. Muito bem. A obra de arte, ela não pode ser traduzida para outra linguagem. Nós temos então as palavras, as cores, as linhas, as formas, os desenhos, os sons. Então isso tudo traduz a obra de arte. É a linguagem de tradução eminente destas obras, não outras coisas, não outros recursos. E estes elementos, linhas, formas, desenhos, etc., eles, como eu já disse, fazem essa tradução e eles são condições do pensar artístico. Não se pensa a arte fora desses elementos. O artista não pode, o músico, por exemplo, não pode pensar a musicalidade fora da sonoridade. O pintor não pode pensar
as formas pictóricas fora das cores e das formas propriamente ditas. Quais são as funções da arte? Temos algumas funções interessantes aqui. Primeira função, pragmática. A arte, ela é averiguada do ponto de vista da utilidade. Então, quando é que uma arte presta? Se ela é analisada pragmaticamente. Ela presta quando ela é projetada para alcançar um determinado fim e ela alcança esse determinado fim. E esse fim não é um fim artístico, porque quando o fim é artístico, ele quer simplesmente trazer a beleza, uma sonoridade que encante, uma pintura que leve as pessoas ao enlevo, a sair do chão. Não é isso apenas. Aliás, isso nem é o principal. O principal é a sua utilidade. Se uma obra é feita para vender, para dar dinheiro, e se ela não dá, não interessa o quão bonita ela seja uma música, seja um quadro, seja uma escultura. Então, do ponto de vista pragmático, ela não vale nada. Outras finalidades, outros usos pragmáticos da arte, além da função lucrativa, é também a função de ensino, a função pedagógica. Às vezes se criam peças teatrais com a função de ensinar uma determinada lição. Isso acontece muito em igrejas, por exemplo, quando se utilizam textos bíblicos ensinados teatralmente. As novelas hoje fazem muito uso disso também. Então, nesse sentido, a arte que está ali naquele texto não é tão importante. O que vale é se ela passou ou não a mensagem que queria. Então, esta é a função pragmática da arte. Quais são os critérios para avaliar uma arte quando ela é averiguada dentro das funções pragmáticas? O que vale numa obra de arte aqui é o critério moral do valor, da finalidade a que ela serve, conforme eu inclusive já havia dito. O critério é a eficácia da obra em relação à finalidade. Se eu fiz uma obra para divertir e se ela não diverte, não interessa o quão bem feita ela seja. Ela não cumpriu a função pragmática. Se eu faço uma obra para vender e ela não vende, não interessa se ela é bem feita ou não. Ela não é uma boa obra do ponto de vista pragmático. Temos também a função naturalista. Aqui, o que interessa é o conteúdo da obra. A forma, o jeito como ela é apresentada, como ela é produzida, pouco importa. Então, aqui a obra ela tem que ser um espelho da realidade. A obra será tanto melhor quanto mais ela parecer com a realidade. Observe que nessa primeira função que eu falei, se a obra de arte quer passar uma mensagem bíblica, por exemplo, não interessa se ela parece ou não, se os personagens se parecem ou não com os que ela quer representar. O que interessa é se ela consegue passar a mensagem que ela se propôs. Já aqui na função naturalista, a aparência conta. A obra tem que parecer com aquilo que ela retrata. E aqui nós temos algo muito interessante, que é o seguinte: quais são os critérios para avaliar uma obra de arte do ponto de vista da função naturalista? Os critérios são a correção da representação. Essa correção permite a identificação do assunto. Por exemplo, uma foto. Você desenhou a foto. A pessoa olhou para a foto, não reconheceu quem era que estava desenhada ou fotografada, aí essa obra não está boa. A inteireza. O assunto deve ser representado por inteiro. E, por fim, o vigor, que confere o poder de persuasão. E fechamos essa parte das funções da obra de arte ou da arte com a função formalista. A função formalista se preocupa com a forma de apresentação. Aqui a gente olha para a forma como algo que contribui para o significado da obra. Então a maneira de apresentar conta. Não apenas o que eu digo, mas como eu digo. O como é importante. A maneira, os elementos que eu utilizo para dar aquela mensagem são muito importantes. E aqui é importante dizermos que apenas para fins didáticos nós podemos separar as funções da arte. Na verdade, toda arte ela já tem basicamente todas estas funções.
Algumas se sobressaem mais a função da forma, que é a função formalista, outras a função naturalista e outras a função pragmática. Então, a sobressalência de uma dessas é apenas um ponto, mas a verdade é que esses elementos estão misturados. Não existe uma obra feita só com uma dessas funções. Até a próxima.